Boa noite, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar o pessoal ir entrando. Boa noite para quem está entrando agora. Vai pondo aqui a cidade de vocês, de onde vocês são, para me conhecer vocês. Nossa aula está bem legal, preparei um conteúdo super exclusivo hoje, para a gente conversar bastante aqui sobre a saúde dos nossos peludinhos. Maringá, Florianópolis. Nossa, conheço Florianópolis, muito bonito aí, que delícia que deve ser morar aí, viu? Boa noite, Hilda, Andréia. Vamos aguardar um pouquinho, esperar o pessoal terminar de entrar, para começarmos já a nossa aula. Paraná, céu azul. Rio de Janeiro, eu tenho bastante aluna aí, viu, do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio sempre muito presente. Adoro também aí. Boa noite, Ana. Vamos esperar o pessoal ir entrando aqui. João Pessoa, nossa, tem parente que mora aí. Gente, tem gente falando que o vídeo está travando. Às vezes pode ser questão da internet de vocês aí, local. Tá ok aí para vocês? Para quem está entrando agora, está conseguindo me ouvir bem? Arapongas. E tem gente do Brasil todo aqui hoje, é coisa boa. Pessoal, estou ajudando aqui uma galera que está mandando aqui falando que está travando o áudio, o vídeo. Eu aconselho a sair e entrar novamente. Porto Alegre. A Dani, ó, a Dani já é aluna minha, né, Dani? Boa noite, Marta, Caxias do Sul. Ó, Conselheiro Lafayette é quase vizinho meu aqui, eu sou de Minas também. Bom, tá ok aí para vocês? Esperar mais um pouquinho aqui, que tem gente que falou que já tá entrando, e aí nós já começamos aqui nosso aulão. Preparei bastante coisa legal para estar passando para vocês aqui hoje. Tá ok, né? Ótimo, estão me ouvindo bem. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vou mostrar para vocês aqui, gente. Olha para você ver, a gente está com criança pequena aqui em casa, ó. Esse que é o mais novo. Faz 10 dias que ele está aqui com a gente. Não, já faz mais, né? Aí, para você ver, ele chama Ralph. Vai me falando aqui o nome dos filhotes aí de vocês. Como que chama os filhinhos de vocês? Aqui, ó. Esse é o Ralph. Ele não para. Ele acorda todo mundo, inclusive. Das 6 horas da manhã, ninguém dorme mais. Vai ficar grandão. Ele é um pitbull. Eu já tenho um pitbull, é uma raça muito boa. Aqui, ó, o que ele faz? Ai, Smith. Ó, essa aqui é a Brisa, é a minha primogênita. Essa é a mais velha da casa, ó.
Mas ela tem 3 aninhos, né, filha? Todos aqui só alimentação natural. Baco e Apolo. Nossa, a gente tava. O Ralph, a gente tava em dúvida se punha Paco, na verdade era Paco ou Apolo. Aí por fim ficou Ralph. Luna, Esmeralda, Jade, Floquinha, Enzo, Pitoco, é um salsichinha. Beagle. Nossa, 5 meses, pequenininho, então. Nossa, 16 cachorros, meu Deus. Aí, ó, vou mostrar isso para minha mãe depois. Ela acha que ela tem muito lá em casa. Bom, já vamos começar aqui. Tem pessoas que agora conseguiu conectar, tava com problema. Então já vamos começar aqui a nossa aula. Já pôs as crianças lá para dentro, porque senão eu não consigo falar com vocês aqui. Bibi, Dori, Mike. Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. Eu preparei um conteúdo bem objetivo, sem muita enrolação, porque eu quero passar para vocês um conteúdo de valor e que vocês saiam daqui conscientes. Independente se vocês vão optar ou não, né, por mudar aí o estilo de vida do seu pet, pelo menos eu quero que vocês tenham uma consciência da importância, né, de fornecer uma alimentação adequada, uma alimentação correta para o pet, já que eles são tão importantes e essenciais para nós, né? Bom, vamos lá. Ah, e o Deprotetora, ó, por isso. É bastante, eu até assustei. Falei, meu Deus, como que faz com isso tudo? A Ellen de Passos, ó. Para quem não sabe, eu sou de Passos, gente. Fica em Minas, né? E é bem aqui próximo de Capitólio. Vocês devem conhecer mais Capitólio, né? Bom, então vamos lá. Vou começar a passar aqui para vocês. Primeiro eu vou me apresentar. Vocês estão vendo aí os slides, tá ok? Bom, então quem sou eu, né? Boa noite, Lia. Meu nome é Adriele Piotto. Eu sou veterinária, já tenho 8 anos aí de formação na área. E eu comecei numa fábrica de ração. Então, assim, por muito tempo, inclusive o meu TCC, né, meu estágio supervisionado, foi dentro de uma fábrica de ração, né? Não vou falar o nome aqui. Então, eu já sabia todos os processos que aconteciam lá dentro, desde a chegada, né, dos produtos, das matérias-primas para poder produzir essa ração, até o momento de embalar e transportar para as lojas. E durante todo esse tempo, eu ficava me questionando muito, assim, nossa, eu tinha uma Golden na época, né? Ela chamava Lara, infelizmente ela não tá aqui mais. E eu falava assim, gente, mas a Lara tá comendo isso, não é possível, né? Como que eu faço? A Lara tá comendo essas coisas. E era uma marca muito bem conceituada, né? Tá até hoje aí. E depois eu até, inclusive, cheguei a vender essa ração, né? Eu saí do estágio lá de dentro da fábrica, né? Do meu trabalho de dentro da fábrica, do chão de fábrica, e fui para a área comercial e atuei por muito tempo lá. Então, assim, agora depois disso, eu comecei a conhecer sobre a alimentação natural, porque até então eu falei, não é possível, eu não quero que a Lara come isso, sabe? Eu não acho que isso está sendo legal para ela, não acho que está sendo saudável para o organismo, por mais que seja uma qualidade boa, né? E aí eu encontrei a alimentação natural, eu fiz cursos, né? Então, hoje eu sou pós-graduada em nutrição animal, eu tenho uma especialização em alimentação natural para cães e gatos, e eu sou de Passos. Aqui em Passos eu atendo, né, no meu consultório, faço dietas personalizadas. Na verdade, não tenho um consultório físico, né, online. Então, a maioria dos meus clientes passam comigo por consultas online. E eu tenho uma cozinha.
A minha cozinha, a gente fornece as marmitinhas, né? São alimentação natural para pet. Então, os tutores daqui, eles têm as opções, né? A gente trabalha com proteína de frango, bovino e suíno, e eles escolhem ali o que eles mais querem, assim, para pôr ali na rotina, e eu fecho os pacotes, né? Quinzenal ou mensais, e entrego essas marmitinhas para os meus clientes. E como estava tendo muita procura de gente de fora, né? Adriele, como que faz? Eu quero, mas eu não sei. E aí eu comecei a ensinar essas pessoas. Então, basicamente, sobre mim é isso. E hoje eu vou passar um pouquinho para vocês da minha experiência, né, como veterinária, vendo esse cenário de ração e vendo também como que a gente vai se posicionar diante disso tudo. Eu sei que é muita informação. Hoje em dia, a tecnologia traz uma enxurrada de informações o tempo todo para nós. Então, assim, eu não estou aqui, quero ressaltar isso, para falar mal de ração, tá? Nenhuma marca, não estou aqui para falar de marca de ração. Eu estou aqui para falar o que tem numa ração que pode prejudicar a saúde do seu pet e o porquê da alimentação natural ser uma escolha super boa, super adequada, né? E os motivos, o que você pode optar por isso. Então, quero só frisar isso, tá, pessoal? Reforçar, não tenho nada contra a ração, pelo contrário, inclusive ontem eu falei no meu Instagram, não sei se vocês me seguem lá, que se você é um tutor que dá alimentação natural desbalanceada, desregrada para o seu pet, eu prefiro que você dê a ração, então. Porque muitos pets adquirem problemas, né, assim, às vezes de saúde, por uma alimentação desbalanceada, desregrada. E aí chega para nós e o tutor, assim, nossa, mas está com diabetes, mas está com isso, está com aquilo, a vida inteira comeu alimentação, ração com arroz, com frango misturado, e isso não é legal, né? Então, o mais importante é a gente dar uma alimentação que seja equilibrada. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho para vocês, né, da relação do homem e cachorro, como que surgiu isso, né? Então, o elo humano com os animais de estimação já vem de muitos anos atrás. Antigamente, eles eram domesticados mais para auxiliar, né? Eles na caça, na guarda mesmo, era mais para ser um cão de guarda ou ajudar na caça. E o que eles se alimentavam? Se alimentavam de quê? Comida. Antigamente não existia ração embaladinha, ensacada, eles se alimentavam do resto de comida, né? Então, naquela época, os nossos ancestrais caçavam, os cachorros já fazia parte da vida deles, né? E então, assim, naquela época eles não ingeriam industrializado, não existia isso. Quando o animal comia, ele comia carne, ele comia proteína, né? Então, ele comia o que eles tinham caçado ali. E hoje, aqui, ó, a gente tem um exemplo, tá, pessoal? Inclusive, muitas raças, Golden Retriever, Labrador, alguns pastores, quando o seu cachorro chega para você com um passarinho, alguma coisa que ele caçou, pegou ali, não fica bravo, não. Isso é um instinto deles. Então, isso já vem da ancestralidade do cachorro. É instinto dele de caça, né? Até inclusive de um pouco de sobrevivência. Então, assim, às vezes as pessoas ficam assustadas com essa questão de, nossa, pegou um passarinho, nossa, pegou não sei o quê. Quem tem gato sabe também, né? Que eles caçam muito. Não fica bravo, isso é um instinto do cachorro. Ele não está fazendo isso de maldade, nossa, estou matando um passarinho. Não, é o instinto dele de caça, de sobrevivência. Então, às vezes, muitos tutores acham um absurdo, fica assustado, mas não briga com o seu pet por causa disso, tá? E hoje, como que é a nossa relação com eles? É eles que mandam, né? Eles, de fato, viraram membro aqui da nossa família. Ai de quem falar que meus cachorros não são meus filhos, eu fico muito brava. Então, assim, e o que está acontecendo? Junto com toda essa modernização, com essa humanização que a gente chama, né, do pet, o que acontece? Muitos pets, pessoal, estão ficando doentes, inclusive até tendo ansiedade por separação, tendo ansiedade de lambedura de pata,
né? Muito excesso disso, coceira, dermatites, enfim, tudo isso é um pouco emocional e também devido a alguns fatores que eu vou mostrar aqui para vocês. E a ração nessa história, de onde surgiu? Então, pessoal, a ração, ela veio lá de Londres, né? Um cara chamado James Spratt, em 1860, ele produziu um negócio que chamava bolo para cão. E o que, que era isso? Ele chegou em Londres e ele viu os cães comendo muito resto de bolacha, migalhas e tal. E aí ele pegou e produziu esse bolo para cão. Aí ensacou e começou a vender. E aí foi onde começou a indústria a crescer, né? Então a indústria começou a crescer, começou a organizar, desenvolver, né? E hoje virou um grande comércio. Lembrando, pessoal, isso aqui eu pus, tá? Não tô falando dessa marca aqui, não. Eu pus só de exemplo para vocês verem que hoje até rações específicas para raças específicas o pessoal desenvolveu. E isso é puro marketing, porque qual vai ser a diferença de um York para um Shih Tzu? Eles são espécie canina. Então, por quê? Por que um York tem que comer alguma coisa, algum ingrediente que um Shih Tzu não pode, ou vice-versa? Mas por quê? Olha aqui. Em 2021, quanto que o comércio pet food faturou? 28 bilhões 417 milhões 418 mil 527 reais e 80 centavos. Isso foi o que o comércio pet food, o que é pet food? Ração e petisco, faturou em 2021. E é lógico que cada vez mais eles vão fazer esse marketing para crescerem cada vez mais, né? Para alimentar suas vendas. Esses dias, uma cliente me ligou perguntando se teria problema, ela tem uma Shih Tzu, se teria problema ela dar essa ração para York, porque só tinha dela no lugar e ela tinha viajado, não levou as marmitinhas, aí pode ser uma confusão lá. Aí eu perguntei para ela, eu falei, o que um Shih Tzu tem que um York não tem? Entendeu? Então, o que um tem que o outro não tem, que não pode comer? É puro marketing isso. Então, assim, o que eu tô falando, reforço mais uma vez, não estou falando mal, tá? Das marcas de rações. Só estou dando um exemplo aqui para vocês. E muitos pets doentes. Por quê? Vários componentes, várias coisas, ingredientes que vão na composição da ração acometem os pets e acaba fazendo mal a eles. Por quê? Eles são carnívoros. E um carnívoro tem que viver de quê? Proteína, carne, certo? E aí, nesse ponto, o que acontece, gente? A ração hoje, vocês pegam as formulações, elas têm muito mais milho, soja, transgênicos, alta quantidade de carboidrato, muito mais isso do que a proteína em si. E a proteína, infelizmente, ela nunca é uma proteína de alto valor biológico. O que é isso? Alto valor biológico. Aquela proteína boa, aquela parte boa. O lombo que você come, né? A carne moída ali, o contrafilé, o acém, né? O músculo. Não, lá é tudo resto moído que não sobrou em frigorífico. Eles moem osso, né? Moem assim os miúdos, fazem uma farinha. Pode olhar aí, várias rações vocês vão ver na composição, farinha de carne e ossos. E essa é a base. E várias rações, inclusive, tem na composição farinha de tal coisa, farinha daquilo, farinha disso. Farinha é farinha, gente. O que tá lá é a base, mas o resto, a composição para virar farinha é farinha. Ou seja, não tem proteína de alto valor biológico ali. Alguns componentes que a gente encontra em muitas rações e que é o que eu anunciei, que muitos podem ter visto aí o post, né, falando que às vezes você pode estar matando o seu cão, deixando ele propício a desenvolver várias doenças e você às vezes não sabe. O xarope de milho, por exemplo. Xarope de milho tem que ser evitado até por nós, né? E ele também não deve ser consumido pelos cães. Ele é um tipo de açúcar, ele vem do amido do milho, né?
E praticamente todos os alimentos industrializados, tanto para nós como para os pets, petiscos, ração, você vai ver o xarope de milho ali. O que ele faz? Ele dá um sabor a mais ali para os alimentos, certo? E ele não tem nenhum valor nutritivo. E muitos cães aí que desenvolvem alergia, diabetes, obesidade, está relacionado com o xarope de milho. Então, esse xarope de milho é um dos componentes que vai na ração e que faz, sim, muito mal para o seu pet e até para nós também, quando consumido em excesso. E seu pet vai o quê? Consumir a ração diariamente, né? Ou você deixa ele alguns dias sem comer? Não. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando aqui com vocês. Vamos lá para o próximo componente. Os conservantes. Tem um número de diferentes conservantes que são utilizados, né? Principalmente o BHA e o BHT. Eles são proibidos para uso humano, inclusive, em muitos países. E é a etoxiquina e o galato de propilo. Então, assim, esses conservantes BHA e BHT, eles são altamente cancerígenos, viu? E eles também estão ligados aí nas últimas pesquisas recentemente com problemas renais, tireoides e inclusive também doenças reprodutivas, até inclusive em humanos, né? Mulheres que teve ali problema para engravidar, que estava com um alto índice de infertilidade. Isso está muito relacionado a várias coisas que a gente consome no nosso dia a dia, que vem dos industrializados. E isso, assim, pessoal, eu posso falar com propriedade, porque eu acompanhei de perto, né? Igual eu falei no começo, eu estive dentro de uma fábrica de ração por mais de 1 ano, então eu via muito bem o que chegava ali, o que era aprovado para passar, né? Fora várias matérias-primas que chega e a gente encontra contaminação, pelo de rato, não vou nem ficar falando aqui muita coisa o que tem, mas que até uma porcentagem pode passar. E isso, inclusive, serve para nós humanos, tá? Os corantes, gente, existe centenas aí, né, de agentes de coloração que são utilizados em alimentos. Os mais encontrados geralmente é o vermelho 40, o azul 2 e o amarelo 5 e 6. Esses corantes, eles fazem muito mal também, porque eles estão ligados a reações alérgicas, inclusive até tumores cerebrais, tá? Então, os últimos testes também que foram feitos, inclusive bem recentemente, um foi um pouco antes da pandemia, tá? Final de 2019. Esses corantes relataram aí tumor, tá, no cérebro e problemas também nos rins, que eles podem trazer aí ao longo da vida. Esses testes, pessoal, são todos testes assim em institutos de pesquisa e desenvolvimento, tá? E também depois vou deixar para vocês lá no grupo do WhatsApp um link. Nesse link, vocês vão clicar e vão ver, inclusive, uma reportagem da televisão falando sobre isso, sobre o que eles pesquisaram, o que eles acharam em rações. Passaram uma reportagem na TV falando sobre isso. Então, tá aí mais um item que deve ser totalmente evitado e que, infelizmente, muitas rações usam. E agora, o principal, que é impossível. Gente, é impossível alguém falar que não tem isso na ração. Porque precisa, entendeu? É questão de necessidade para você formar o grão. Quando você vai fazer uma pizza, você não pega a massa ali, não faz uma massa redonda? Quando você vai fazer uma esfirra, você não dobra a esfirra, você não faz a massa em forma de triângulo? Quando vai fazer a ração, tem que fazer o grão, né? Aquele grãozinho extrusado que a gente chama. E ela perde toda a água, né? Nesse processo industrial. Então, o milho, o trigo e a soja, eles estão presentes, sim, em praticamente 100% aí das marcas de ração. Por quê? Eles são utilizados para preencher o alimento, né? Então, eles dão textura na ração. Eles não têm nenhum valor nutritivo, inclusive tem transgênicos, serve apenas mesmo para adicionar massa ali a um alimento, né? Eles não têm qualidade, não são saudáveis, eles só
vão mesmo preencher ali o grão, a ração. E é um dos fatores mais alergênicos para os pets. Milho, trigo e soja. Por quê? Mais uma vez eu lembro aqui vocês, gente, eles são carnívoros. Desde então, eles não são preparados para digerir, né, esses amido, milho, trigo. Você acha que se você soltar seu cachorro, se ele tivesse ali, né, na forma natural dele, ambiental ali, ele ia comer um milho? Ou ele ia comer um trigo? Ou ele ia comer um passarinho, um coelho, enfim, né? Então, qual que é a alimentação mais adequada, inclusive para nós e para os pets? Aquela alimentação que é mais bioapropriada para cada organismo. Então, de onde surgiu essa história de alimentação natural? Vou falar aqui um pouquinho para vocês, né? Para quem não sabe, em 2007 ela veio com tudo, ela já existia, né? Vários veterinários já defendem essa frente. Infelizmente, a gente não tem mais veterinários habituados a isso, porque a indústria alimentícia, inclusive, paga os veterinários para eles indicarem aquela ração própria para o seu animal se ele tiver algum problema de saúde. Quando o veterinário indica a ração lá, renal, por exemplo, se o seu pet tem problema renal, ele vai estar ganhando, tá, por essa receita. E isso eu falo com propriedade, porque eu já vendi ração, inclusive essas rações terapêuticas. Então, o veterinário depois ele ganhava um bônus lá no final do mês por cada ração terapêutica que ele indicava, certo? Ele deixava lá a receita, fazia uma segunda via da receita, a gente passava lá, recolhia, contava quantas receitas que ele tinha indicado e dava o dinheiro para ele. Em 2007, gente, teve um grande ocorrido nos Estados Unidos de uma marca muito famosa, Menu Foods, que era a maior fábrica de ração da América Latina, né? E do Norte também. E eles retiraram aí do mercado mais de 60 milhões de enlatados para os animais. E o motivo foi o quê? Uma intoxicação, né, por um glúten de trigo que foi importado da China, que estava ali com uma micotoxina, chamava melamina. Esse risco, não só os nossos pets correm, mas nós também, né? Quando a gente come aí muito industrializados. E aqui a gente não precisa ir muito longe para lembrar desse episódio, né? Que foi bem perto. Quem lembra? Vocês chegaram a ver? Cães intoxicados após morte, mais uma marca retira petisco do mercado. A outra manchete aí, passa de 100 o número de mortes e internações suspeitas de cães. Foi uma marca, né, de petisco aí, isso foi em 2022. Lá para setembro de 2022, ano passado. Não sei se vocês lembram desse episódio aqui, desse acontecido. Mas vários cachorros, infelizmente, morreram ou tiveram uma falência renal crônica por causa de petisco contaminado. Então, é triste isso, gente, porque pensa, você vai lá, você compra um petisquinho na maior alegria, você dá para o seu pet, para deixar ele feliz. Quando vê, o animal morre. É muito triste isso. Então, assim, cada vez mais eu falo, a gente tem que pensar o que a gente dá, né, para eles, porque eles dependem da gente. Se você não der nada, ele vai passar fome. Se você der, ele vai comer. Então, assim, isso foi uma coisa também, esses episódios aí que aconteceram, que ajudou muito a alimentação natural ganhar um pouco mais de espaço. Contanto que aí depois, né, de um tempo para cá, essa questão de vida saudável, hábito saudável que nós humanos buscamos muito para nós, está se estendendo também aos nossos pets, né? Inclusive, vocês podem ver aí no mercado que as fábricas de rações, as marcas, começaram a se adaptar a isso, né? Põe lá na embalagem, grão free, né? Livre de grãos. Ou põe assim, sem corantes, sem transgênicos. Então, tem várias rações fazendo isso para poder continuar no mercado. Aí, lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Não estou falando aqui dessas marcas. Peguei só para vocês verem aí os exemplos, ó. Grão free, né? Fala que é livre de grãos. A Life, que é sem transgênicos, né? Que é umas coisas
quer passar uma coisa mais natural, porém não deixa de ser um alimento industrializado com muitas substâncias ali, tá? Então o mercado, esse ramo de pet food, teve que começar a inovar para conseguir entrar e agregar aí, né? Pegar a clientela, né? Não perder espaço no mercado. Então, afinal, o que é alimentação natural? Vou bater bem aqui na tecla com vocês, gente, que alimentação natural é uma dieta balanceada, tá? Não é só você abrir a geladeira e pegar ali um arroz com um frango, uma cenoura e olhar lá, falar, eu acho que eu vou pôr 2 colheres disso, 1 colher daquilo. Não, ela é balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Ela é composta por ingredientes naturais, frescos, que não passa por nenhum tipo de processo industrial e ela é equilibrada, balanceada, equilibrada, para atender a necessidade energética do seu pet, certo? Então você tem que saber a quantidade que você vai dar ali para ele, de carboidrato, de proteína, né, de tudo, porque ele tem uma necessidade energética. Então ela tem que ser balanceada e nada de industrializados. Os benefícios, gente, são inúmeros. Se eu for falar aqui, eu vou ficar até amanhã, mas assim, alimentação natural, ela adapta, né, o alimento para melhor digestão e aproveitamento dos pets. Ela tem alta palatabilidade. Gente, é muito cliente que chega para mim e fala: olha, tá emagrecendo, não quer comer, não come ração de jeito nenhum. A hora que entra na alimentação natural, eu já tive áudio, gente, de cliente chorando, porque o cachorro estava muito magro, e o cliente falando assim: meu Deus, o que eu fiz? Ele não queria comer, e eu ficava brava, obrigava a comer. Hoje ele come na maior boca boa, e fica esperando a hora de comer de novo. Então, assim, é um dos benefícios muito grandes da alimentação natural. Outro ponto é a alta palatabilidade, né? As fezes firmes e com menos odor, ao contrário do que muitos acham, pessoal. As fezes não ficam com muito odor, fedorenta, sabe? Não fica amolecida. Às vezes pode acontecer de amolecer ali, né? Nos primeiros dias da transição da ração para alimentação natural. É normal isso se acontecer, mas depois o organismo regula, dá menos gases, o animal vai ficar com mais vitalidade, vai ter um sistema imunológico reforçado e vai reduzir a incidência de doenças, né? Principalmente de pele, alergia, vai ter um pelo mais brilhante, imunidade fortalecida. Outro ponto também, assim, que eu gosto de alertar é sobre o alto teor de hidratação dela. Ela é composta 70% de água, né? E na ração, na verdade, você vê que a ração é um grão totalmente seco. Então, a alimentação natural não. Ela já contém água ali, né? Nos legumes, nos nutrientes, na proteína. Ela é uma excelente aliada também na luta contra o sobrepeso. Então, se o seu pet aí tá com problema de sobrepeso, pode entrar com alimentação natural, se ela for balanceada em coisa, gente, é incrível, coisa de 10 dias. 10 dias você já começa a ver a perda de peso. Tem menor ingestão de água, né? É comum o pet começar a alimentação natural e diminuir a ingestão de água. E o melhor de tudo, né, gente? Ela é livre de substâncias químicas, artificiais, corante, condimentos, né? Ela é livre de tudo que é industrializado. A Magda perguntando, né, como saber a quantidade de cada alimento. Então, ela tem que ser balanceada, Magda. E aí, ela vai também variar de acordo com o peso do seu pet, certo? Sem cozinhar, gente, existe alimentação natural crua e existe alimentação natural cozida. Na minha cozinha, o meu foco é a cozida e aqui em casa também, tá? Os meus pets é só alimentação natural cozida. E aqui, uma pergunta que eu recebo diariamente essas dúvidas. A N funciona para todos os cães, mas o meu cão tem problema gastrointestinal, gente. Eu ouço isso demais. Que o cachorro tem problema gastrointestinal e aí ele só pode comer ração. Aí eu falo assim: você já tentou dar alimentação natural? Porque provavelmente o problema gastrointestinal dele tá vindo da ração.
Então, assim, ela pode ser, né, para qualquer classe, desde cães filhotes, jovens, adultos, idosos. Por ela ser individualizada, ela entra em todo tipo de animal, castrado, não castrado, animais com doenças crônicas. E o principal é que tem alguns problemas aí, né, como obesidade, diabetes, alergia de pele, ou mesmo atópico, igual eu vi que alguém me perguntou aqui, tá, gente? A alimentação natural, ela é perfeita para esses casos, porque ela se ajusta muito bem, ela melhora demais. Em pacientes atópicos, o que que acontece? Às vezes, ela não vai resolver 100% o problema. Você ainda vai ter que ter ali um tratamento de suporte. Porém, ela melhora muito. Gente, ela ajuda muito mesmo, tá? Pessoal, sobre as perguntas, deixa eu só falar aqui um pouquinho para vocês. Para não atrasar muito, eu vou tentar tocar o máximo possível e depois eu vou ir respondendo, tá? É porque, assim, eu sei que todo mundo quer perguntar, eu sei que vocês têm as dúvidas de vocês, mas às vezes, se eu for responder todo mundo, a aula vai ficar muito demorada e vai ficar mais cansativa, tá? Não é muito slides, então, assim, eu terminando aqui, a gente conversa melhor. Sobre o arroz com ovo, pessoal, é aquilo que eu falei desde o início. Tem que ser balanceada. Vocês vão ver aqui nos próximos slides o que constitui uma alimentação natural balanceada, tá? O que precisa ter numa alimentação natural para ela ser considerada balanceada, certo? Então, aqui, ó, sobre o arroz com ovo aí que vocês estão perguntando, sobre as quantidades ideais, é o seguinte, gente, isso é um dos maiores erros, né? Você iniciar ela sem um acompanhamento de um profissional. Porque é exatamente, às vezes, essa ideia que a galera tem. Ah, eu vou dar um arroz com ovo, um arroz com frango e cenoura. O arroz, frango e cenoura é o tradicional. É todo mundo que eu vejo que fala que dá alimentação natural para o pet, fala, não, é natural, porque ele come arroz, frango e cenoura. Gente, mas se tiver desbalanceado isso aí, não vai ser bom, tá? Achar que é sobra do almoço, alimentação natural não é sobra do almoço, inclusive tem muitos temperos que a gente usa ali no nosso dia a dia que os nossos pets não podem, tá, gente? Cebola, por exemplo, que é um tempero super comum aqui na nossa culinária brasileira, os pets não podem. Não ter uma alimentação balanceada, né? Com acompanhamento de um profissional, não fazer a fase de transição, ou seja, da transição para da ração para alimentação natural tem uma fase, certo? E isso tem que ser feito, gente. Senão você vai causar aí uma diarreia braba no seu cachorro, umas fezes com muito muco, uma disenteria gastrointestinal, vômito. Então você tem que fazer certinho, tá? Essa transição. Não individualizar as porções quando tem mais de um animal. Então, por exemplo, se você tem mais de um animal em casa e um come alimentação natural e o outro ração, ou os dois comem alimentação natural, você tem que fazer os pacotinhos individuais. Por exemplo, aqui a Brisa tem o pacotinho dela, o Ralph tem o dele, tá? Então, assim, não é uma coisa só para os dois, porque o Ralph, ele vai comer uma quantidade, a Brisa vai comer outra, certo? Eles têm peso diferente, estatura diferente. Então, isso também, tá? Modifica ali. Oferecer só frango, ou só ovo, ou só legumes. Isso não é alimentação natural, tá? Outro ponto também, não respeitar as quantidades certas, oferecer mais do que o necessário. O que acontece? Muitas vezes, a hora que a gente entra com alimentação natural, gente, os tutores ficam assim, nossa, mas ele tá passando fome, porque ele comeu e tá lambendo o pote. Mas isso é normal. Você entende que ele deixou de comer uma coisa industrializada, que não tinha muito atrativo ali,
para ir para uma alimentação natural, que é comida de verdade, que é um arroz, que é um frango, que é uma carne moída, é lógico que ele vai comer tudo, vai lamber o pote e vai pedir mais. Principalmente se ele for filhote, né? Então, assim, respeita a quantidade certa, que aí você vai ter sucesso aí na alimentação natural do seu pet. Então, a alimentação natural, para ela ser balanceada e atender às necessidades nutricionais, ela conta com 5 grupos de ingredientes que eu vou falar para vocês agora e mais uma suplementação. Essa suplementação você tem que pôr ali, entendeu? É necessária. Então, o primeiro grupo é as proteínas. Ah, mas que proteína? Gente, entra aí proteína de frango, de boi, de peixe. Eu já vi gente dar cordeiro, coelho, tá? Aqui em casa eu só faço ou frango ou carne moída ou suíno, tá? Eu faço sempre variadinho para eles. E as proteínas é um grupo muito importante, né? Primeiro porque eles são carnívoros e animais carnívoros comem basicamente proteína, né? E vem de onde? Da carne. E elas exercem aí várias funções importantes para o organismo, e a deficiência dela causa um crescimento insuficiente, desenvolvimento muscular e esquelético imperfeito, inadequado, deficiência ali de anticorpos na imunidade, pelagem feia, e também o seu excesso pode sobrecarregar os rins. Então, por isso que eu falo que a alimentação tem que ser balanceada, certo? Os lipídios é outro grupo também que não pode faltar ali na hora de você fazer a sua alimentação natural para o pet, porque são substâncias que é a gordura e ele é a principal fonte de energia para os cães e gatos. Eles são essenciais ali no organismo, né? Eles ajudam na absorção de vitaminas, sais minerais, então tem que estar presente também. Pode ser um azeite de oliva extra virgem, tem várias fontes aí. Os carboidratos, na verdade, não entra massa, tá? Não entra trigo, não entra pão. O que vai entrar de carboidrato, pessoal? Ou uma batata, ou um arroz integral. Aqui em casa, eu só faço a base de arroz integral, tá? Pode ser arroz branco? Pode, não tem problema. É porque como aqui a gente só come arroz integral, eu já forneço o arroz integral para eles. E é uma quantidade muito mínima, tá? Então, assim, o carboidrato, quando ele é em excesso, causa diabetes, acúmulo de tártaro, obesidade, problemas de pele, alergia alimentar. Então, assim, se você é um tutor que dá ração e ainda vai lá, mistura um pouquinho de arroz, você está dando uma carga excessivamente alta de carboidrato para o seu pet. Entendeu? Porque ele não é para digerir carboidrato. Eles vivem super bem sem carboidrato. Mas para nós que faz alimentação natural, é legal pôr porque ele vai baratear ali, tá? A dieta. Bom, outro aspecto importante que eu quero falar para vocês é os vegetais, né? Os cães não precisam assim dos vegetais para sobreviverem, mas é muito bom na alimentação natural a gente incluir eles, porque eles vão ser fonte de fibras, né? São antioxidantes, ajuda aí a combater câncer, inflamações e tem várias outras substâncias ali, né, que são muito benéficas à saúde dos pets e também são baixa caloria. Então, é um ótimo aliado, principalmente para o pet que precisa perder peso. E do último grupo, temos as vísceras. A víscera tem que estar na alimentação natural, tá? Então, assim, se você não põe víscera também na alimentação natural, você vai estar dando uma alimentação natural desbalanceada, certo? Elas são órgãos internos, então você tem ali fígado, rim, baço. Aqui em casa eu sempre pego o fígado, ou de frango ou de boi, tá? Elas são ricas em nutrientes, vitaminas, minerais, elas têm vários benefícios ali para a saúde do pet também, mas a gente tem que ter uma cautela para fornecer elas, porque elas, quando dadas em quantidades muito superiores, elas podem causar também uma gastroenterite ali, vômito, diarreia, certo? Porque elas são muito ricas em nutrientes, são um pouco gordurosas, mas elas têm que estarem ali para compor alimentação natural.
Bom, como eu falei, pessoal, depois eu vou ler aqui com mais calma as perguntas. E agora, a suplementação que eu falei que é importante, tá? Geralmente é um pozinho aqui, eu só uso o Food Dog Basic. O Food Dog, ele é sem industrializados, sem conservantes, 100% natural também. Ele é um pó, um mix de vitaminas e minerais. Então, a gente tem sim que suplementar essa alimentação natural com isso. Tem vitaminas que são essenciais ali para o organismo do pet e que eles não fabricam, não sintetizam essa vitamina, certo? Então, a gente tem que fornecer para eles. Então, é muito importante a gente ter essa suplementação. Ela pode ser manipulada ou comprada, porém, eu já compro ela pronta. E lá na embalagem vem as instruções para você saber a quantidade que você tem que fornecer para o seu pet de acordo com o peso dele. Bom, agora chegando quase ao fim já, vamos esclarecer aqui alguns mitos de alimentação natural. Ai, fruta não pode. Pode sim, tá, pessoal? Lógico que tem algumas frutas que não podem, mas fruta pode. Alho não pode. Pode também, tá? Inclusive o alho é um ativador das células de proteção, de defesa do corpo. As fezes ficam com odor mais forte. Mentira, pelo contrário. Porque a alimentação natural, ela tem uma alta digestibilidade. E o que é as fezes? É aquilo que o organismo não aproveitou. E o animal vai aproveitar muito bem a alimentação natural. Causa tártaros. Gente, essa para mim é uma das piores. Porque o que acontece? Se a alimentação natural causasse tártaro, hoje as clínicas veterinárias não ia ter nenhum cachorro para fazer limpeza dentária. Porque hoje a maioria come ração. Ração, ela causa muito mais o tártaro por ser um alimento seco, né? Porque você come ali um alimento seco. Quando você come um alimento seco, bolacha, pipoca, não gruda tudo nos dentes? É isso que acontece. Agora, quando você come um alimento mais úmido, não é mais fácil você tirar do dente? É simples assim, a teoria. Desse jeito funciona com o animal. A alimentação natural é muito mais úmida, né? Ela é 70% composta de água. Então, a chance de acumular tártaro é 1000 vezes menor, tá? Do que a ração. O animal engorda. Se for balanceada, não engorda. A Brisa, desde pequena, ela come alimentação natural. Ela era filhote, eu já entrei com alimentação natural para ela. Gente, ela é super fitness, ela é esbelta. A Brisa, ela é o peso certinho dela, certinho. O pet fica mais agressivo. O dia que eu ouvi essa, eu fiquei assim, tentando entender, sabe? Mas eu falei, não é possível. Ah, ele fica agressivo porque dele tá comendo, ninguém pode chegar perto. Gente, se o animal tá comendo, teoricamente, ele não vai querer mesmo que outro animal chega perto, ou que às vezes, né, a gente mesmo chega perto, eles rosnam, eles acham ruim. Dá muito trabalho. Isso aqui é um ponto que eu vou falar para vocês. Quando você sabe fazer ela de forma prática e objetiva, ela não é trabalhosa. Quando você sabe o que você está fazendo, você não tem muito trabalho. Agora, quando você não sabe, você vai fazer da sua cabeça, aí sim, vai ficar muito mais trabalhoso. E essa é a clássica, né? Meu pet já come arroz, frango e cenoura, então ele já come alimentação natural. Ou então, meu pet come arroz, ovo e cenoura. Ou ele come fígado e arroz, então ele já come alimentação natural. Não, gente, não, tá tudo errado. Tá tudo errado. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é alguns depoimentos que eu tenho de clientes, né? E que entraram com alimentação natural e que eu achei uma gracinha. Eu não sei se vai rodar aqui, mas aqui, ó, Adriele, né? Eles falaram aqui assim: eu tenho alguns prints, eu acho que vai ficar pequeno aí para vocês verem. Eu tinha separado alguns vídeos também, mas assim, teve uma que me agradeceu, né? Falou que até a gente salvou a vida da cachorrinha dela, porque a cachorra dela já estava com um problema renal muito sério, muito crônico.
A gente tem o Canela aqui também, né? O Canela é um vira-latinha, né? Ele já estava indo para 2 meses sem remédio, ele era totalmente atópico. Ela gastava em torno de 1.200 no veterinário por mês, ou a cada de um mês sim, um mês não. E depois que ele entrou com alimentação natural, ele já não estava coçando mais, não tinha queda de pelo. E ela falou que ele estava muito mais disposto. A gente tem a Dani do Rio, eu não sei se ela está aqui na aula, mas ela fez alimentação natural, eu dei toda a coordenada para ela, todo o suporte. Hoje o cachorrinho dela também está super feliz. A Dani, da Bibi, da Adore, ela me mandava vários vidinhos também, né, no começo, delas comendo bastante. Essa aqui, ó, é 2 maltês, elas já estão na alimentação natural, a Lia e a Nina, elas estão na alimentação natural, resolveu bastante o problema de pele delas. Então, assim, gente, são vários depoimentos que eu recebo aqui, sabe? Aí, ó, a Dani tá aqui. E, assim, o animal realmente vira outro. Ele fica muito mais saudável, muito mais disposto. E é até bonito da gente ver, viu? Tanto que eles ficam felizes. Bom, vou rolar aqui algumas perguntas para responder, né? Como saber a quantidade de cada alimento que devo dar na alimentação natural. Mais para frente vocês vão ver isso. Eu vou deixar um link aqui também com a matéria que eu falei para vocês, que saiu na televisão sobre ração, tá? Posso oferecer arroz com ovo? Então, é o que eu falei para vocês, gente. Arroz com ovo já não é considerado uma alimentação natural balanceada, tá? Outra pergunta aqui que a gente teve. Para cada pet é um tipo, por peso de alimento, né? Isso, exatamente, gente. Dependendo do seu pet, você tem que fazer o cálculo para saber a quantidade que ele vai comer por dia, certo? Bom, então, assim, eu acho que foram essas, né? Cozinho fígado de frango com um pouquinho de sal. Então, se, assim, na verdade, isso é um complemento que você está dando, né? Porque a alimentação natural não é só isso. Envolve aqueles outros ingredientes também que eu falei. Bom, gente, então, assim, o que a gente faz para mudar, para melhorar a vida dos nossos pets? Eu acho que é dar uma alimentação adequada para eles, né? Para eles ficarem saudáveis. A conclusão aqui, então, né? Como a gente viu, a alimentação natural não se trata de alimentar os pets com o resto de comida caseira, né? Isso, inclusive, pode prejudicar a saúde deles. E uma alimentação natural e balanceada é a melhor opção para você dar para ele. E assim, pessoal, como eu tenho a cozinha aqui e sempre vinha muitas pessoas me pedindo, né, para comprar as marmitinhas e não tinha como, ou perguntando como que fazia para poder dar alimentação natural para o seu pet e ainda tinha dúvida, o que eu fiz, né? Eu realizei um curso sobre alimentação natural para tutores que querem ver o seu pet feliz e saudável. Então, nesse curso, eu dou toda a assistência para você. Você vai ter todo o meu acompanhamento, certo? Do início ao fim, para você saber o que você tem que pôr ali na alimentação natural, como que tem que ser, quais os ingredientes, as quantidades e como conseguir dar uma alimentação natural e balanceada para ele de forma, primeiro, econômica, né? Que vai caber no seu bolso, prática, que vai ser fácil ali para você cozinhar no seu dia a dia, para você manter ali no seu dia a dia. E o melhor de tudo, que você vai conseguir fazer isso de uma forma rotineira, que não vai prejudicar também sua rotina, porque eu sei que ali é muito corrida o nosso dia a dia. Inclusive, eu disponibilizo uma planilha que ela já vem totalmente, como que eu explico para vocês? Balanceada. A hora que você joga lá o alimento, ela já vem balanceada e ela já mostra as quantidades certas que você tem que pôr ali de carboidrato, de proteína. Então, assim, os meus alunos que compraram o curso, assim, já sabe hoje a quantidade correta de cada alimento que eles têm que pôr ali, quais alimentos que eles têm que pôr. E outro ponto que eu acho imprescindível e muito importante é o meu acompanhamento,
principalmente nas primeiras vezes que você cozinha, nessa fase de transição. E isso é muito, muito importante, porque você precisa desse suporte, porque senão você vai continuar dando uma alimentação natural ali, só que desbalanceada, né? Que seu pet não vai estar atendendo às exigências nutricionais dele. Então, assim, hoje, para vocês aqui, eu preparei um bônus. Eu até, inclusive, não fiz isso com as outras turmas, mas nesse bônus, gente, eu vou falar aqui para vocês. Vocês vão ter, os primeiros 10 inscritos, uma consulta particular comigo, tá? Assim que vocês fazerem a inscrição para o curso, se você for um dos 10 primeiros, você ganha a consulta particular comigo. A gente marca a data, né? E faz aqui uma videoaula. Eu vou te ajudar a formular passo a passo. Eu literalmente pego na sua mão, te explico do início ao fim como que você vai fazer a alimentação natural do seu pet. Para os 15 primeiros, vocês vão ganhar um bônus cheio de receitinhas super legais para o seu pet. Tudo 100% natural, sem conservantes, sem substâncias cancerígenas, receitinhas de petiscos, várias receitinhas. É um e-book super legal que eu aqui na cozinha criei, especialmente para os meus alunos que não moram em Passos, que eu não consigo entregar essas marmitinhas. E um bônus para todos que comprarem. Até então a gente não tinha isso, tá? Mas quem foi meu aluno das outras turmas, né? Até a Dani tá aqui também nessa aula, vai entrar em um grupo de suporte no WhatsApp. Então você vai conseguir tirar suas dúvidas, tá? Você vai tirar suas dúvidas ali, o que tiver no dia a dia. Se tiver alguma dúvida em relação a algum alimento ou forma de preparo, você tem todo o meu suporte do início ao fim, certo? Ah, Adriele, mas então, o que eu vou ver nesse curso? Gente, nesse curso é um material completo, completo. Você vai ver os conceitos importantes, tá? Os componentes de uma alimentação natural, os tipos de lipídios, de vegetais, de vísceras, tá? Eu vou dar ali para você as coordenadas, as frutas permitidas, o que pode, o que não pode, os alimentos que são tóxicos e que não são. Enfim, é muito extenso o curso, é um curso completo. Eu te garanto que aqui na internet você não acha outro curso igual a esse. E principalmente com acompanhamento do profissional. Porque assim, gente, dá muito trabalho. Eu nem ia abrir essa turma. Só que teve muitas pessoas, né, mandando, pedindo, pessoas que não compraram da outra vez, agora já falaram que vão comprar, que estava aguardando eu abrir uma nova turma. E qual que é o valor do curso? Gente, é um valor, assim, muito, muito econômico para você. A gente divide no cartão, tá? Em 12 vezes de R$ 49,60. Nesse valor, você vai... Gente, não paga o shampoo que você está gastando aí com a dermatite do seu pet, tá? Os remédios para pet que tem alergia, dermatite crônica, você não paga nesse preço. Fica muito, muito mais caro. Então, assim, as dicas que eu estou falando, gente, como balancear, esses são os 4 componentes. Eu não consigo, assim, fazer as contas aqui com vocês agora, porque tem bastante gente mandando e perguntando. Porém, no curso, você vai aprender tudo. Você vai aprender a calcular. A planilha já vai te dar pronta a quantidade que você tem que ter de arroz cru para depois que você cozinhar, você ter a quantidade certa, quantidade que você tem que ter de proteína crua, para depois que você cozinhar o alimento ali, ele tem uma perda, né? Então, assim, depois dessa perda, para você não deixar desbalanceado, a planilha já te explica tudo. Ela já te dá o passo a passo. Quanto que você vai precisar da carne moída crua, entendeu? Para de acordo com o peso do seu pet. Você põe lá o peso do pet, a planilha já converte tudo para você. Então, é extremamente prático e você vai ter o meu suporte. Ah, Adriele, eu tô com dúvida aqui e tal, você vai ter meu suporte. Os 10 primeiros que comprarem ainda ganham uma consulta, certo? Comigo, uma consulta gratuita. É um bônus que eu tô dando para vocês. E, caso contrário, eu vou estar sempre ali à disposição para tirar as dúvidas. Então, pessoal, a gente passa em 12 vezes, tá? No cartão, não tem juros. É R$ 49,60 o valor. Para os 10 primeiros ganham uma consulta e para os 15 primeiros vocês vão ganhar o e-book com várias receitinhas, muito legal, tá? Lá você vai saber tudo.
a fazer o cálculo, a planilha já vai converter tudo para você e essa planilha já está balanceada. Então, por exemplo, se ela deu lá que você tem que ter 100 gramas, que você tem que ter 1 quilo de arroz e 1,5 kg de proteína, já está balanceada essa planilha. É aquilo lá que você tem que ter. Então, você não precisa fazer cálculo para balancear nada. Eu já dou tudo pronto, mascado para você. Essa planilha eu levei meses para fazer ela, para realmente facilitar a vida dos meus clientes. E eu só forneço para clientes que passam por consulta comigo. Porque, por exemplo, tem cliente que tem um cachorro grande, um golden, ou tem mais de um cachorro. Se ele sentar ali para ficar fazendo cálculo de quantidade, entendeu? É muito complicado. Aí a Dani, ó, faz tudo organizado. Isso aqui, assim, a Dani, todas as vezes que ela tirou dúvida, a gente teve à disposição, a gente vai montar o grupo, até inclusive, viu, para alguns alunos meus que estão aqui, quiser me ajudar com o grupo, tirar dúvida do pessoal, vocês podem ficar à vontade, porque vocês já estão craque. E assim, gente, é uma turma que eu não iria abrir. Eu só estou abrindo porque realmente a lista de espera deu mais de 20 pessoas. Então, assim, eu não ia abrir esse grupo, não ia abrir essa turma, porém, porque dá muito trabalho para mim, porque eu faço um acompanhamento individualizado, eu não gosto de, tipo assim, vender um curso e sumir, você se vira, não. Eu tenho muito amor pelos pets, pelos animais, e é isso que eu quero passar para vocês. Então, vocês podem contar com o meu apoio, com o meu suporte. Para quem me mandou aqui perguntando o peso, quantidade certa que o animal tem que comer, lá eu disponibilizo tudo isso, inclusive já uma tabela, né? O peso e a quantidade, o peso e a quantidade. Depois você só joga lá na tabelinha de Excel e converte. É muito, muito prático. Então, eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? O link da compra e também vocês clicando nesse link vai ver o vídeo onde fala sobre os malefícios da ração, tá? Foi uma reportagem que saiu na TV. Bom, pessoal, fico por aqui, aguardo vocês, espero ter vocês como aluno. No Pix parcelado, a gente infelizmente não consegue, mas eu posso ver a opção de boleto, tá? Para quem quiser ver essa opção de boleto, me chama lá no grupo, vocês viram que eu mandei, né, uma mensagem. Então, pode me chamar aqui no particular que a gente vê se consegue abrir essa opção para vocês. Mas, assim, não percam. Eu acho que a vida do seu pet vale muito mais do que 12 vezes de R$ 49,60. E você vai ter um acompanhamento de um profissional especializado da área para te apoiar, pegar na sua mão e te acompanhar do início ao fim, tá? Bom, então espero vocês na minha turma. Vou ficar muito feliz de ter vocês como meus alunos, tá? Para agregar mais aí a família. E muito obrigado aí a todos vocês que ficaram comigo até aqui, que assistiram. Espero que tenham gostado do conteúdo. Para quem não me segue ainda no Insta, é vete.temudo.adriele Pioto. E lá eu passo muitas dicas para vocês, viu? Obrigado, pessoal. Boa noite. Espero vocês aqui na minha turma, hein? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e boa semana.